A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a este canal que compartilha leituras, meditações, estudos e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos prosseguir com o nosso estudo a respeito do profeta Jeremias. Aqui no canal já gravamos até o capítulo 6 de Jeremias. Temos uma playlist com os capítulos anteriores e eu convido você que caiu neste vídeo e que tem mais interesse em conhecer a respeito desse livro, que acesse a playlist. Vou deixar o card aqui em cima para você acessar essa playlist para assistir aos vídeos dos capítulos anteriores, para ter uma visão geral do livro de Jeremias e que você possa continuar com a leitura e os estudos dos próximos capítulos. Vamos chegar à leitura de todo o livro de Jeremias. Jeremias capítulo 7, fazendo uma introdução antes de fazermos a leitura, fala mais uma vez que o povo de Judá estava desobedecendo a Deus e desonrando a Deus. E por essa razão, eles seriam destruídos, porque Deus não deixaria o seu nome ser envergonhado e humilhado pela adoração que o povo de Judá estava fazendo a outros deuses. E Deus, aqui no capítulo 7, usa o profeta Jeremias para dizer ao povo que melhorem os seus caminhos. O que precisa ser melhorado na sua vida para que você possa estar mais perto de Deus? Será que você tem queimado incenso para adorar a outros deuses, deixando o lugar no teu coração de honra e de glória para Deus, para outros deuses? Os outros deuses aqui, na época de Jeremias, eram Baal, a rainha a lua, eram outros deuses. Mas nos dias atuais existem muitos deuses que lutam para tomar o lugar do seu coração. Reflita sobre isso, e se você identificou, vamos fazer a leitura agora, e se você identificar durante a leitura que existe alguma coisa que está tomando o lugar de Deus na sua vida, no seu coração, peça perdão a Deus e peça que o Espírito Santo lhe ajude a resolver essa situação e colocar Deus de maneira absoluta e exclusiva em primeiro lugar, que é o lugar que Ele merece em nossa vida. Amém? Para essa introdução. Vamos à leitura agora, Jeremias 7. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo, versículo 2: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor. Esse ouvir aqui significa ouçam. Ouçam a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Veja aqui que Deus mandou Jeremias ficar na porta do templo. E quando as pessoas estavam chegando, Deus disse: proclama ali essa palavra. Aí Jeremias ficou na frente do templo e falou assim: ouçam todos de Judá a palavra do Senhor. Vocês que entram por essas portas para virem adorar a Deus, ouçam isso. Versículo 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Lá no Salmo 27, nós lemos que o rei Davi disse que eu possa habitar no teu templo. E Davi, quando fala isso no Salmos 27, ele está dizendo: o templo, o lugar onde nós adoramos a Deus,
é o lugar onde nós recebemos paz, alegria, realização, força, graça, unção, poder, renovação. O templo simboliza o lugar em que nós temos comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, estar no templo, ali o templo era o lugar onde habitava a presença de Deus. Mais ainda no Antigo Testamento, quando o povo de Israel andava com um tabernáculo, a presença de Deus estava na Arca da Aliança. Depois, quando Salomão construiu o templo, as pessoas adoravam a Deus no templo. Quando Jesus veio, ele transformou cada um de nós como o templo de Deus. Então, hoje, nós somos o santuário do Altíssimo. Paulo escreveu isso na carta de 1 Coríntios, no capítulo 6. Ele fala: não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo? Que vocês são a habitação de Deus? Então Jesus, ele mudou isso. Nós somos o templo de Deus. Nós abrimos o coração e recebemos Deus em nós, nos dias atuais. O Espírito Santo mora dentro de nós. Nós somos a igreja hoje. Mas aqui no tempo de Jeremias, Jesus ainda não havia morrido na cruz e o Espírito Santo era buscado ali no templo. Então o templo era o lugar de buscar a Deus. As pessoas iam até o templo dizendo: vamos até o templo para adorar ao Senhor. E aí vem Deus e fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Então, o que Deus está dizendo aqui, para nós entendermos o versículo 3, é Deus dizendo assim: melhorem o caminho de vocês, mudem as obras de vocês, e eu vou fazer vocês habitarem nesse lugar. É como se Deus estivesse dizendo: e eu vou fazer com que vocês tenham paz, alegria, renovação, força, unção, saúde, poder de Deus. Então todas essas promessas aqui que hoje nós recebemos por meio de Cristo e que está dentro de cada uma das pessoas que busca a Deus e que recebe a Jesus, nesse tempo, eles buscavam no templo. Quando Deus fala assim: melhorem os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar, é como se Deus estivesse dizendo: melhorem os caminhos de vocês e as obras de vocês, e eu vou fazer com que vocês recebam todas essas bênçãos. É isso que Deus está dizendo. Aí vem o versículo 4. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. As pessoas, os profetas, no tempo de Jeremias, iam lá no templo e diziam assim: todo mundo que vem aqui no templo já está abençoado. Vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, não tem problema nenhum. Então Deus estava dizendo aqui no versículo 4, não confiem nessas palavras que estão dizendo para vocês que aqui é o templo do Senhor, que aqui é o templo do Senhor, que aqui é o templo do Senhor, e que vocês, pelo fato de virem até aqui, já estão abençoados, porque essas palavras são falsas. Deus está dizendo isso para o povo, usando Jeremias para dizer: não confiem nessas palavras aí. Versículo 5. Mas se deveras significa verdadeiramente. Então, mas se verdadeiramente melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, versículo 6, se não oprimirdes o estrangeiro, se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão e a viúva, nem derramar de sangue inocente neste lugar,
nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Versículo 7. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 26 e no versículo 27, Tiago disse assim: a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então nós vemos aqui que já na época de Jeremias, Deus falava para o povo que era necessário não oprimir o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. E é necessário não derramar sangue inocente. O povo de Judá, nesse tempo, ia até o templo, mas eles não respeitavam os direitos do órfão e da viúva. Eles não respeitavam os estrangeiros. E quando o texto fala derramar sangue inocente, eles não respeitavam essas pessoas mais frágeis, mais fracas. E muitas vezes eles não faziam justiça. Eu já comentei isso em Jeremias, no capítulo 5. Vou deixar o card aqui em cima para depois você acessar esse vídeo, porque em Jeremias 5 está escrito ali o que o povo de Judá fazia. Eles retardavam o julgamento das causas dos órfãos e das viúvas e não faziam justiça ao povo. E Deus, olhando para essa situação, condenou o povo de Judá por fazerem isso. E ainda, no capítulo 3 de Jeremias, vou deixar o card aqui em cima também, para você acessar depois, Deus chama Judá de prostituta. Fala assim: vocês ficaram queimando incenso, adorando a outros deuses, como uma prostituta que busca os seus amantes. Porque Deus, ele se coloca como o marido de Judá, como o marido de Israel. E no momento em que eles adoram outros deuses, Deus está dizendo assim: é como se vocês fossem atrás de outros maridos, fossem atrás de outros amantes. Então, eu farei o meu juízo. Então Deus vem e fala isso aqui nessa palavra: eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século, se vocês não oprimirem o estrangeiro, não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramar de sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Aí Deus promete que fará com que eles habitem na terra que deu aos pais. Versículo 8. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Versículo 9. Furtareis vós, e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal. Baal era um dos deuses que começou a ser adorado desde a época do rei Acabe, né? A Bíblia conta que o rei Acabe se casou com Jezabel, que era a rainha dos Sidônios, e ela trouxe para Israel o culto a Baal. E lá no primeiro livro dos reis, a Bíblia conta no capítulo 17, 18 e 19, a história de Elias, do profeta Elias, de como ele desafiou os profetas de Baal, derrotou os profetas de Baal, os humilhou na presença do Senhor, e depois ele foi perseguido a ponto de desejar a morte, porque Jezabel prometeu que mataria o profeta pelo fato dele ter feito um desafio com eles. O profeta Elias desafiou que eles erguessem um altar e que o Deus que respondesse com fogo seria Deus. E os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal, oraram a Baal e o fogo não desceu. E depois Elias preparou o altar, pediu que fosse
colocado, que fosse jogado água em cima do altar ainda. E depois de ter jogado água, ele ainda pediu que fosse feito um círculo em volta da terra e que fosse jogado água naquele lugar. E depois ele orou e Deus respondeu com fogo. Essa história está no livro de 1 Reis, capítulos 17, 18 e 19. Ali conta a história do profeta Elias, como ele aparece no meio de Israel, condenando a prostituição de Israel em adorar a Baal. Depois conta o desafio e depois conta como Jezabel prometeu que o perseguiria e como ele se escondeu em uma caverna depois. Então, depois você lê esse texto lá em 1 Reis. Aqui nós vamos prosseguir com a leitura de Jeremias. Então Deus aqui está dizendo: vocês vão furtar, vão matar, vão cometer adultério, vão jurar falsamente, queimar incenso a Baal, andar após outros deuses que não conhecestes. Aí versículo 10. E então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações? Então, muitas pessoas nos dias de hoje têm falado que nós temos a graça e que a graça em Jesus Cristo permite que a gente faça tudo o que a gente quiser. E isso não é verdade. Desde a época do Antigo Testamento, Deus requer santidade. Na carta que foi escrita para os Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O que é santidade? Santidade significa a qualidade de ser santo. E o que é santo? Santo significa o que é separado. Aquele que quer seguir a Deus precisa ser santo, precisa ser separado do mundo. Precisa ser separado das coisas que as pessoas do mundo fazem. Precisa fazer aquilo que honra e adora exclusivamente a Deus. Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. No livro do profeta Isaías, no capítulo 42, no versículo 8, ele fala que a minha glória não darei a outrem. Ou seja, Deus diz: eu não dou a minha glória para ninguém. E aqui, no livro de Jeremias, o povo estava adorando outros deuses, não fazia justiça para os órfãos e para as viúvas, estavam furtando uns aos outros, estava havendo muito adultério. Inclusive, nós já lemos no capítulo anterior nos capítulos anteriores que Deus usa o profeta Jeremias para fazer uma comparação entre o povo, dizendo assim que eles eram como cavalos. Cada um fica rinchando a mulher do seu próximo. Eu vou deixar um card aqui em cima com esse capítulo para que você possa acessar depois. E isso foi o que gerou a destruição de Judá. Então, Deus aqui está fazendo essa pergunta. Veja, vamos lembrar aqui o contexto do começo do capítulo, né? Que Deus disse para que Jeremias se colocasse na porta do templo, ó, versículo 2. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize. Então veja que qual é o contexto que nós estamos lendo? Jeremias está na porta do templo falando essas coisas para o povo, dizendo: vocês fazem tudo isso de errado e eu estou dizendo: melhorem os caminhos de vocês, melhorem as obras de vocês e eu farei com que vocês habitem nesse lugar, que é o versículo 3 que nós lemos aqui, né? Melhorai os vossos assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar.
Ou seja, e vos farei receber a paz, a alegria, a renovação, a prosperidade, a saúde, as bênçãos de Deus. Muitas pessoas querem receber a bênção de Deus e elas estão assim, como o povo de Judá estava nesse tempo, fazendo coisas erradas, adorando outros deuses, adulterando contra o Senhor. O que é adulterar contra o Senhor? É abandonar a Deus como seu marido e ir atrás de outros deuses, atrás de outras coisas que tomam o lugar de Deus. Muitas pessoas pensam que a televisão ou a rede social ou a internet não tomam o lugar de Deus. Mas tem muitas pessoas que preferem ficar em casa acessando rede social ao invés de estar no culto. O coração está em: qual é a novidade que eu vou colher no Instagram, no Facebook, na rede social? O que as outras pessoas estão fazendo? Nós temos um tempo tão limitado. Todos nós, quando começa o dia, temos 1440 minutos, que corresponde às 24 horas de um dia. E há tantas pessoas que fazem tantas coisas boas e produzem tantos resultados. E tantas outras pessoas que dizem: parece que o meu dia não deu tempo de eu fazer tudo o que eu precisava fazer. Parece que não deu tempo. Não deu tempo por quê? Porque são escolhas que as pessoas produtivas fazem, que as pessoas que querem honrar a Deus fazem. Aquelas que querem honrar a Deus, elas colocam como prioridade estar no culto todos os dias, estar em oração todos os dias. Elas já fazem a programação da vida delas para dedicar a sua vida pessoal para Deus, para dedicar o tempo de ensinar os filhos a adorarem a Deus e a respeitarem o tempo de Deus, para educarem o seu cônjuge, para também ter o tempo para Deus. Mas as pessoas que não estão tão firmes em Deus encontram tempo, desperdiçam o tempo, cuidando da vida das outras pessoas. É necessário ser despertado nesse tempo. É necessário ser despertado nessa fase da vida para dedicar todo o tempo ao Senhor. Porque quando dedicamos todo o nosso tempo ao Senhor, então recebemos todas as bênçãos do Senhor. Muitas pessoas dizem: Deus não nos entregou todas as bênçãos. É como o povo de Jerusalém, de Judá estava, separando tempo para adorar outros deuses, separando tempo para buscarem o seu próprio interesse, e depois vinham de cara lavada no templo dizendo: queremos receber do Senhor todas as bênçãos. E Deus estava dizendo: parem de ser assim, melhorem os caminhos de vocês. O convite de hoje é: melhore as suas escolhas, melhore as suas decisões, melhore aquilo que você tem feito no seu dia a dia. Comece a colocar a rotina de oração na sua vida. Ore ao despertar, honrando e agradecendo a Deus por tudo aquilo que você tem. Ore e agradeça a Deus por aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Melhore cada vez mais o seu caminho. Veja a sua agenda, o tempo que você gasta com coisas que são inúteis, que não vão trazer nenhuma edificação para a sua casa e muito menos para a sua família. Divida o tempo de forma que todo o tempo seja para honrar a Deus. No seu trabalho, no seu estudo, na sua faculdade, no momento em que você está realizando as atividades da casa, que tudo seja para adorar e louvar a Deus. Que você não faça nenhuma injustiça, que você não dedique o seu tempo a cobiçar e a olhar para aquilo que o vizinho tem, para invejá-lo. Olhe para o seu relacionamento com Deus. Não há nada que o seu vizinho ou que a sua vizinha tenha que você não possa receber da parte de Deus. Ele é filho de Deus e você também é. Não há motivo para se ter inveja de ninguém. Não há motivo para se querer olhar para o marido ou para a esposa do seu vizinho, da sua vizinha, porque o Senhor tem a bênção da vida conjugal e sentimental para todas as pessoas. Basta você buscar a Ele,
que o Senhor tem a vitória para você, tanto na vida material, quanto na vida conjugal, quanto na vida profissional, em tudo. Desde que você obedeça a palavra dele. Aí vem o versículo 11. É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Veja, Deus está fazendo uma pergunta, né? Essa casa, essa igreja, vocês dizem que é a casa do Senhor. Por acaso a minha casa é a casa de salteadores aos vossos olhos? É como se Deus dissesse assim: vocês olham para minha casa como se fosse uma casa de ladrões? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Deus está dizendo assim: presta atenção, eu sou Deus, eu sei o que vocês fazem. Vocês estão olhando para minha casa como se fosse uma casa em que se reúnem ladrões, salteadores? Ladrões do quê? Essas pessoas, o povo de Judá, estava roubando a glória de Deus. Salteador é um ladrão. Então, ladrão é aquele que deixa de dar a honra. São ladrões da honra de Deus, da glória de Deus, do respeito a Deus. É isso que Deus está dizendo. Então, por acaso vocês olham para minha casa como se fosse uma caverna de salteadores, é? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Versículo 12. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Essa história aqui, para entendermos esse texto aqui, Deus está fazendo referência ao que está registrado no primeiro livro de Samuel. Então, quem não entendeu esse texto aqui do versículo 12, leia depois 1 Samuel, capítulo 1, 2 e 3. Nós vamos ver ali que o nascimento de Samuel, Ana, era uma mulher estéril. E ela era casada com um homem que era de Ramote Gileade. E todos os anos, ela e o seu marido, que se chamava Eucana, iam até Siló, que na verdade, aqui no texto no português é Siló, mas na verdade o nome daquele lugar é Shiló. E era o lugar onde eles faziam a adoração a Deus uma vez por ano. E a Bíblia conta que Ana ia junto com o seu esposo Eucana para esse lugar para adorar a Deus. E só que Ana era estéril. E ela tinha uma... Então, por ela ser estéril, o Eucana tomou uma segunda esposa para que pudesse ter filhos. E o nome dessa segunda esposa era Penina. E eles subiam até Shiló para adorar a Deus de ano em ano. Só que o profeta, o sacerdote que cuidava de Shiló, era Eli. E ele tinha 2 filhos. Um se chamava Ofni e outro se chamava Finéias. E esses 2 filhos de Eli, quando faziam o sacrifício para Deus, pegavam a carne, as partes que eles gostavam, comiam, colocavam uma tenda na frente e ficavam se deitando com as mulheres quando elas iam até lá para adorar a Deus. Porque, para nós entendermos isso, um sacerdote era como se fosse uma autoridade nesse tempo. Então era como se fossem pessoas importantes, porque as pessoas vinham de ano em ano para oferecer os sacrifícios ali. Então algumas mulheres, né, tinham interesse em se deitar com eles porque eles eram pessoas que ocupavam autoridade ali. Assim como hoje, muitas vezes, tem pessoas, né, que se relacionam com autoridades buscam relacionamentos dessa forma. Então, Ofni e Finéias faziam isso. E Deus vem e visita Ana. Ana era estéril
E aí chega um dia que ela diz assim: Deus, eu tô cansada de ser provocada. A Penina tinha filhos e provocava a Ana todo ano. Ela dizia: eu tenho filhos e você não tem. Então a Ana ficava se sentindo envergonhada e humilhada, a ponto de chegar para Eucana e ficar brigando com seu esposo. E Eucana dizia para Ana assim: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana estava dizendo: eu amo você, eu me preocupo com você, eu sou, né, por acaso, já não é suficiente você me ter como esposo? Mas a Ana sentia aquele vazio da esterilidade. E um dia, e essa história está registrada no livro do primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, né? Ela orou a Deus insistentemente e Deus a ouviu. E ela fez um voto com Deus. Ela disse assim: se o Senhor me der um filho, eu vou entregar esse filho para que ele sirva no templo e ele nunca sairá dali. E esse filho foi Samuel. Então, aqui nós tiramos um ensinamento. Sempre que você alinhar o teu propósito com o propósito de Deus, você vai alcançar resultado rápido. Deus queria um profeta para colocar no lugar de Eli, porque Eli e os seus filhos, Ofni e Finéias, estavam envergonhando ao Senhor. Então Deus queria destruir Eli e Deus queria um profeta. Quando Ana, que era estéril, disse: se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo para o Senhor, para o templo, Deus falou: eu vou ouvir a oração dessa mulher, eu vou dar um filho para ela, vai nascer o profeta que vai ser o profeta dessa terra, eu vou colocar ele como meu profeta. E aí nasceu Samuel. Ana, depois que desmamou Samuel, entregou para que ele cuidasse. Depois Samuel cresceu, e quando Samuel ainda era menino, Deus deu uma revelação para Samuel dizendo que faria isso. E depois o profeta, o sacerdote Eli, sabendo que Deus tinha falado com Samuel, perguntou para Samuel o que aconteceria. E Samuel disse para ele: Deus me falou que vai arrancar você porque você anda fazendo coisas erradas. E depois, lendo o livro, os primeiros capítulos de 1 Samuel, nós vemos que Deus fez com que os filisteus entrassem na terra e tomassem a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era onde ficava a presença de Deus. E a Bíblia fala: Deus prometeu para Eli que os 2 filhos dele seriam mortos no mesmo dia. Os 2 morreram no mesmo dia. E a Bíblia conta que os 2 morreram no mesmo dia e depois, quando chegaram para Eli, disseram: a Arca da Aliança foi levada. A Bíblia fala que o profeta Eli caiu na cadeira, quebrou o seu pescoço e morreu, e Samuel foi o seu sucessor. E foi um profeta que governou Israel, né? Esse profeta Samuel foi aquele que ungiu Saul como rei e foi aquele que depois ungiu Davi como rei de Israel. Então, o que Deus está falando aqui para o povo é o seguinte, ó, no versículo 12: mas ide agora ao meu lugar que estava em Shiló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz. É isso que Deus está dizendo nesse versículo 12, né? É tipo, Deus está dizendo assim, falando para eles: lembrem do que eu fiz com o meu povo quando Eli, Ofni e Finéias começaram a envergonhar o meu nome. Eu permiti que os filisteus invadissem a terra e destruíssem aquele lugar. E levantei um novo profeta, que foi Samuel. Deus está dizendo assim: por causa da maldade do meu povo de Israel, eu já fiz isso, eu vou fazer com vocês agora também de volta. Eu vou fazer isso com vocês agora. É isso que Deus está dizendo. Deus está usando o profeta Jeremias para fazer lembrança de um fato passado, para falar a respeito do que estava acontecendo no tempo deles. Versículo 13.
Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. Versículo 14. Também farei a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. Como fiz a Siló. Então Deus está dizendo, eu vou fazer a mesma coisa, vai ter uma destruição. Vocês vão ser invadidos aqui na terra de vocês. Vão destruir tudo o que existe aqui em vocês, porque vocês confiam que estão na minha casa, que é a casa que se chama pelo meu nome, que é a casa de Deus, né? Que eu dei para vocês e para os vossos pais, mas vocês me desonram. Versículo 15. E vos arrojarei da minha presença, ou seja, vos tirarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Aí vem o versículo 16. Tu, pois, não ores. Agora Deus está falando com Jeremias. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. E o versículo 16 nos traz um ensino, que muitas vezes nós pensamos, a oração pode tudo, não é mesmo? Mas a oração que nós fazemos por pessoas que não querem obedecer a Deus, e as orações que nós fazemos que não são segundo a vontade de Deus, não são ouvidas. 1 João, no capítulo 5, nos versículos 14 e 15, está escrito que esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, veja que 1 João, capítulo 5, no versículo 14, fala claramente, se nós pedirmos alguma coisa que é segundo a vontade dele, ele nos ouve. E o próprio Jesus nos ensinou na oração, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus orava ensinou que a oração que nós fazemos deve ser segundo a vontade de Deus. E aqui, o povo desobediente, Deus fala para Jeremias, não ore por eles não, porque eu não vou ouvir. Versículo 17, não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Deus está falando com Jeremias aqui. Aí versículo 18, os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus. No caso aqui a lua, né? E oferecem libações, ou seja, sacrifícios, a outros deuses para me provocarem a ira. Versículo 19, acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos para a confusão dos seus rostos? Deus está dizendo assim, por acaso é a mim que eles vão deixar irados? Não é não. Quando eles pecam, eles vão colher o fruto do pecado deles. E o fruto do pecado é o afastamento de Deus. O afastamento de Deus traz a ruína, a desgraça, a peste, a guerra, a fome. Então, quando eles desobedecem, eles estão plantando o que eles vão colher em seguida. Então, Deus está dizendo assim, por acaso sou eu que eles estão provocando? Não é não. Eles estão provocando o mal para eles mesmos, porque a lei da semeadura vai voltar para eles mesmos. É isso que Deus está dizendo aqui no versículo 19. Aí vem o versículo 20. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Deus está dizendo que o nosso Deus, ele é um Deus de justiça. Muitas pessoas, hoje, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão dizendo, Deus é amor, Deus é amor, Deus é paz, Deus é amizade, Deus é amigo. Mas a Bíblia revela que Deus é justo, que Deus estabeleceu que Deus é como o dono de uma casa, que ele abre a porta da casa e fala, todos são bem-vindos, venham, tenham saúde, tenham paz,
recebam alimento, recebam riquezas, honra e prosperidade, mas façam os seus deveres. Quais são os nossos deveres? Nós precisamos trabalhar, assumir nossos compromissos e responsabilidades. Tem muitas pessoas que são preguiçosas, não querem acordar cedo, não querem ir ao templo, não querem fazer as obras de visitas aos órfãos e às viúvas, não querem visitar os hospitais, não querem anunciar o reino de Deus nos presídios, aqueles que são chamados para essa obra, não querem ajudar o vizinho, a vizinha, não querem trazer uma palavra amiga, não querem orar por outras pessoas, não querem fazer aquilo que precisam ser feito, não querem estudar, não querem realizar nada, querem que as coisas caiam do céu. E depois elas dizem: Deus não me ajuda, Deus não me dá. Ele só dá de acordo com a justiça que ele estabeleceu. É necessário que a gente faça aquilo que nós temos que fazer. Tem gente que vive emprestando dinheiro para os outros e depois fala: só aparece gente que vem tomar de mim. Esses dias eu vi uma pessoa falando isso. E aí eu falei: o que você faz? Ah, a pessoa vem, eu dou. Né? Quando a palavra de Deus fala em Provérbios, no capítulo 6, para não ser fiador e não fazer empréstimos a ninguém. Porque se você faz isso, você perde o dinheiro e perde o amigo. E você é feito de otário. Porque aquela pessoa que vive dando golpes, ela sempre vai chegar a alguém que tem o coração mole e vai roubando, furtando com a sua mentira. Então, cabe a cada um ter a capacidade de dizer não, porque é tempo de você trabalhar, é tempo de você arrumar um emprego, é tempo de você sofrer a consequência de você não buscar a Deus, de você não fazer o que você tem que fazer para você receber o dinheiro que você tem que receber pelo teu próprio esforço. Porque Deus é justo, o que eu estou recebendo é fruto do meu trabalho, é fruto do que eu faço. Então eu gozo daquilo que eu recebo porque eu decidi obedecer e fazer a minha parte. E você tem que fazer a sua. É necessário ter firmeza para dizer isso para a pessoa. Aí vem o versículo 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Versículo 22. Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Versículo 21 e 22, Deus está dizendo o seguinte: o povo desse tempo pegavam os animais, levantavam um altar, colocavam o animal sobre o altar, que era o holocausto, e faziam sacrifícios a Deus. E eles pensavam assim: vamos queimar ali o sacrifício para Deus e estamos quites com Deus. Estamos muito bem com Deus porque fizemos o nosso sacrifício. Queimamos um animal para Deus. E aí Deus vem e fala para eles assim: quer saber de uma coisa? Peguem os vossos holocaustos, peguem os vossos sacrifícios e não ofereçam para mim. Façam um churrasco. Queimem a carne e comam vocês. É isso que Deus está dizendo. Porque eu nunca falei para os vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito e nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. O povo não entendeu a vontade de Deus. Tem muitas pessoas, o exemplo bom para nós entendermos essa passagem é sobre ofertas e dízimos. Tem muitas pessoas que quando os pastores começam a falar a respeito de ofertas e dízimos, elas ficam com raiva. Porque elas pensam: lá vem o pastor pedindo oferta ou pedindo dízimo. Porque elas não entendem o significado de oferta e de dízimo. A oferta e o dízimo não se refere a dinheiro. Se refere ao fato de você reconhecer que Deus te dá a vida e te dá todas as coisas. E que por essa razão ele é digno de que uma parte daquilo que você recebe como fruto do seu trabalho seja dedicado para honrar a ele, seja dedicado para honrar a casa dele. Se você tem dificuldade de devolver o dízimo na igreja,
Então separe um valor para fazer generosidade a alguém que você sabe que precisa da sua ajuda. Mas o fato é que Deus, quando Deus falou para que eles queimassem um animal, para que fosse oferecido por meio do sacerdote para Deus, Deus não estava dizendo, eu quero que vocês peguem um animal de vocês e sacrifiquem para mim. Deus estava dizendo, eu quero que vocês me reconheçam como pai. Que vocês peguem o animal principal, que não tenha nenhum defeito, que seja primícia, que seja sacrificado, que seja apresentado pelo sacerdote, para que eu veja que vocês me respeitam, que vocês separaram um presente, alguma coisa especial para mim. É esse o significado de holocausto ou sacrifício. Então, quando Deus está falando aqui, eu nunca falei para vocês oferecerem holocausto e sacrifício para mim. Deus está dizendo, vocês não entenderam o significado disso. Assim como muitas pessoas não entendem o significado de você parar de fazer uma coisa sua e dedicar um tempo para fazer uma visita. Muitas pessoas não entendem que, na verdade, é o amor que você mostra a Deus de compartilhar algo que você tem em você para ajudar uma outra pessoa. É essa a questão. Com relação a dízimo e oferta, não é a questão do dinheiro. É a questão de eu separei isso para o meu Senhor. Porque Ele me deu saúde, Ele me deu força, Ele me deu graça, Ele me deu... É essa a questão. E não importa aqui qual é o lugar em que você está adorando a Deus. Não importa a placa, não importa o nome da igreja, não importa a casa de oração que você vai. Mas é fato que separar alguma coisa para o Senhor é honrar a Ele. E Deus aqui está dizendo, já que vocês não entenderam e estão achando que eu estou pedindo para vocês sacrificarem um animal, então façam um churrasco. Comam a carne que vocês estão assando. Porque eu nunca falei de carne. Vocês não entenderam o significado disso. Aí vem o versículo 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Então o que Deus está dizendo, dai ouvidos à minha voz, é amar a Deus acima de todas as coisas, honrar a Deus com aquilo que você pode. Versículo 24, mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Versículo 25, e desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, e enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os. Versículo 26, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Deus está dizendo aqui, ó, eu sempre mando os profetas, né, para anunciar o meu reino, e vocês não ouvem. Versículo 27, e fizeram pior ainda. Versículo 27, dir-lhes-ás, pois, agora Deus está falando com Jeremias, dizendo assim, ó, você vai dizer para eles o seguinte, pois todas essas palavras, mas não te darão ouvidos, chamá-los-ás, mas não te responderão. Deus já está avisando Jeremias, você vai falar isso para eles, mas eles não vão te escutar. Você vai chamá-los, mas eles não te responderão. Deus está, muitas vezes, Deus manda a nós falarmos uma palavra para alguém, para que aquela pessoa se corrija e ande no caminho do Senhor, mas mesmo assim, a pessoa não vai ouvir. Mas lá no livro de Ezequiel, no capítulo 33, Deus falou para Ezequiel assim, se eu entregar um recado para você entregar para alguém, e você não entregar o recado, e aquela pessoa morrer, eu vou exigir o sangue daquela pessoa de você, porque você não disse o que eu mandei dizer. Agora, se eu entregar o recado para você, e você entregar para a pessoa, e a pessoa não se converter dos seus maus caminhos, e ela perecer, eu não cobrarei de você,
porque o sangue vai ser cobrado dela, porque ela ouviu a palavra e não obedeceu. Então, muitas vezes, nós ficamos com medo de entregar um recado que Deus manda que nós entreguemos para alguém, mas nós temos que entregar o recado, porque o nosso papel, a nossa tarefa, não é fazer com que a pessoa se converta dos seus maus caminhos, mas o papel do profeta é entregar o recado do Senhor, é dizer, isso é pecado e Deus não quer que você faça isso, pare de fazer. Se a pessoa quiser continuar, isso é com ela e Deus. Você lavou as suas mãos, você fez o que Deus mandou você fazer. Então Deus vem e avisa Jeremias, você vai dizer para eles, eles não vão dar ouvidos, você vai chamá-los, mas eles não vão te responder. Versículo 28, e lhes dirás, uma gente é esta, que não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus, e não aceita a correção, já pereceu a verdade, e se arrancou da sua boca. Então veja, você vai dizer isso para eles, essa gente aí não quer ouvir a palavra de Deus. Então, versículo 29, corta o cabelo da tua cabeça e lança-o fora, e levanta o teu pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Deus aqui está dizendo para Jeremias, ó, raspa a tua cabeça. Tipo, é como um sinal de protesto. É como se Deus dissesse assim, ó, raspa a tua cabeça, pega o teu cabelo e joga fora. E começa a chorar, começa a derramar o pranto sobre as alturas, começa a sentir dó, a sentir pena, a chorar por esse povo aí. Porque o Senhor já rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Não é ter dó, né? Na verdade, assim, comece a chorar por eles. Porque tenha certeza, você pode chorar, porque eles vão sofrer. Vai vir um tempo de ruína, porque o Senhor já rejeitou esse povo. E já desamparou essa geração. Porque como nós já dissemos aqui, quando nós lermos os próximos capítulos de Jeremias, Deus usa o profeta Jeremias para anunciar que a desobediência do povo de Judá faria com que Deus enviasse uma terra do norte, que era a Babilônia, que era liderada por Nabucodonosor, para invadir Jerusalém, destruir a cidade e queimá-la a fogo. E foi isso que aconteceu com o povo de Jerusalém, com o reino de Judá. O rei Zedequias não ouviu a palavra que o profeta Jeremias entregou a ele. E ele acabou tendo seus olhos vazados quando ele resistiu à invasão de Nabucodonosor. Então já estou aqui dizendo, né? Então foi isso que aconteceu com o povo. E Deus aqui estava dizendo para Jeremias, corte o cabelo da sua cabeça e jogue fora. Como que dizendo assim, ó, pode raspar a sua cabeça e pode ficar derramando o pranto, como quem está chorando por uma coisa que se perdeu, porque o Senhor já rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Qual geração? Aquela geração era a geração que estava causando furor no Senhor, que estava causando a ira do Senhor, que estava causando o desejo de justiça de Deus. Então Deus falou assim, essa geração já foi rejeitada, ela já está desamparada, o mal já foi determinado sobre ela. Então, raspa o seu cabelo e pode começar a chorar, porque é certo que o mal virá sobre eles, porque chegou o tempo da minha justiça recair sobre o mal que eles fazem. Aí vem o versículo 30, porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. O versículo 30, Deus está justificando, está dizendo por que eles foram rejeitados. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. As pessoas nesse tempo iam em um vale que se chamava o Vale de Inom, que era uma região que ficava no sul de Jerusalém, que eles colocavam
um altar e eles ficavam queimando incenso para outros deuses. E daí eles faziam isso e logo em seguida eles iam dentro do templo. Veja o versículo 31. E edificaram os altos de Tofete. Tofete é uma palavra que significa lugar de chama, lugar de fogo. Então era assim, eles edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom. Esse lugar aí é aquele lugar que é um lugar que se chamava Vale de Inom. Inom provavelmente era o dono desse vale. E daí, como esse vale era desse homem chamado Inom, ele ficou com esse lugar, foi batizado como filho de Inom. É que nem nas ruas das cidades de hoje, né? As pessoas, os prefeitos, as cidades organizam as ruas e dão nomes de pessoas para as ruas. Então, nesse tempo também, alguns lugares eram batizados com o nome de quem tinha sido dono daquele lugar. A Bíblia não fala muito, não fala de quem foi Inom, mas aqui existia esse vale na região sul de Jerusalém que se chamava Vale de Inom. E o povo ia até esse vale de Inom e colocavam altares para queimar incenso a outros deuses. E esses altares se chamam Tofete. Com o tempo, o vale ficou conhecido como Vale de Tofete, porque é o vale em que as pessoas erguem o altar para queimarem incenso a outros deuses, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei nem me subiu ao coração. O detalhe aqui nesse versículo 31 é que o povo de Judá estava fazendo sacrifícios dos próprios filhos e das próprias filhas para outros deuses. Sabe esses rituais que fazem, que somem crianças, que são oferecidos para demônios? Era isso que o povo estava fazendo nesse tempo. Aí vem o versículo 32. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete. Ou seja, Deus está dizendo assim, esse lugar nunca mais vai ser chamado o lugar da chama, o lugar que queima incenso para outros deuses. Nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar. Essa palavra que Deus falou aqui no tempo de Jeremias se cumpriu mais tarde. Mais tarde, esse vale de Tofete se tornou o Vale da Matança, o lugar em que todo o tempo eles jogavam lixo e todo o tempo eles queimavam os cadáveres nesse lugar. No Novo Testamento, nós vamos ver Jesus dizendo que quando Jesus fala a respeito de inferno, Jesus usa a palavra Geena, que significa inferno, no grego, na tradução do Novo Testamento. Esse lugar se tornou um depósito de lixo. Então, quando Jesus, no Novo Testamento, está falando a respeito do inferno, quando fala assim, aqueles que, se o teu olho direito te faz pecar, lança-o fora, porque é melhor entrares no céu só com um dos teus olhos do que queimares no inferno, o texto original fala, é melhor do que você ser jogado nesse lugar, no depósito de lixo, que o fogo nunca se apaga. Então nós vemos que Deus cumpriu essa profecia, que logo na sequência esse vale se transformou num depósito de lixo, onde o fogo ficava aceso o tempo todo, queimando os indigentes, queimando lixo e queimando o fogo, nunca se apagava desse lugar. Aí vem o versículo 33. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. O que Deus estava dizendo é, quando queimarem aqui esse lugar, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele veio e queimou as casas, saqueou os tesouros, levou todas as riquezas, colocou o povo como escravo na Babilônia. Deus estava falando assim, os que morrerem aqui, não vai ter ninguém para enxotar as aves e os animais que vierem comer os cadáveres, porque essa terra vai ficar como um deserto. É isso que Deus estava usando Jeremias para dizer. E o versículo 34, e farei cessar nas cidades de Judá
e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo, ou seja, a voz da alegria, né? E a voz de alegria, e a voz de esposo, e a voz de esposa, porque a terra se tornará em desolação. Então, em resumo, o livro, eu fiz aqui algumas aplicações, né? Falei algumas coisas a respeito do que acontece nos dias atuais, de nós, muitas vezes, não dedicarmos o nosso tempo totalmente a Deus. Mas, em resumo, Jeremias, no capítulo 7, Deus está usando o profeta Jeremias para dizer ao povo: melhorem o caminho de vocês. Não venham para a porta da minha casa achando que o fato de vocês virem para a minha casa e de fazerem sacrifício é o que eu quero. Vocês não entenderam o sacrifício. Eu não quero sacrifício de animais. Eu quero que vocês dediquem uma parcela do tempo de vocês para me adorar. Que vocês, quando ofertam o animal, estejam oferecendo um presente para mim, porque assim como um filho oferece um presente ao pai. Então, entendam o significado das coisas. Porque Deus não precisa de nada que é nosso, porque Ele é o dono de tudo. E o povo não entendeu isso. Então o povo achava que era, aquele Deus ali quer que seja feito o sacrifício do holocausto. Vamos fazer o holocausto ali e ok. Agora vamos lá no vale do filho de Inom e aí esse Deus aqui pede o sacrifício do filho e da filha. E tinha pessoas que estavam fazendo sacrifícios dos próprios filhos para outros deuses. E aí Deus vem e fala para Jeremias: eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no tempo de Eli, em Siló. O que foi que Deus fez? A história está contada em 1 Samuel, nos primeiros capítulos. Deus fez que o povo filisteu invadisse a terra, levasse a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, na época de Eli, era onde estava a presença de Deus. Deus estava dizendo assim: eu vou arrancar a minha presença de vocês, já que vocês não me respeitam. E aqui no tempo de Jeremias, a glória estava no templo. Então Deus fala: Salomão ergueu um templo, né? E é no templo que vocês me adoram. Então vocês vêm no templo para me adorar, onde está a minha presença. Pois eu vou fazer Nabucodonosor vir aqui e ele vai saquear esse templo. E nós vamos ver lá no livro de Daniel, no capítulo 5, nós vemos que o filho de Nabucodonosor, chamado Belsazar, chegou a tomar os utensílios da casa do Senhor para servir vinho aos seus convidados. E foi punido por ter feito isso, né? Por ter desonrado a Deus. Mas o texto de Daniel 5 revela uma coisa: que toda a prata e todo o ouro, todos os copos, os utensílios que tinham valor, que estavam no templo, foram saqueados e foram levados para a Babilônia. Ou seja, sempre que nós desonrarmos a Deus, Deus vai fazer com que os nossos tesouros, com que aquilo que é mais valioso para nós, seja levado. Deus vai permitir que seja levado pelo inimigo. Então cuide do seu copo dos seus copos de ouro, das suas louças de prata, ou seja, cuide daquilo que Deus deu para você, que é valioso, a presença dele, a paz que excede todo entendimento, a sabedoria na palavra, a capacidade que você tem de cantar um hino para louvar a Deus, para ajudar alguém que precisa ouvir uma canção que saia da sua boca. Uma oferta, uma roupa que você tem, que você pode abençoar uma pessoa. Uma visita que você pode oferecer, um telefonema. Pense aí em alguma coisa. Muitas pessoas aqui têm alguma coisa que Deus colocou na sua vida que você pode compartilhar e honrar a pessoa perto de você que precisa de você. E você está se omitindo. Não se omita. Faça a sua parte. Como Ezequiel 33 está escrito: se você fizer a sua parte e aquela pessoa sofrer a consequência porque a decisão dela foi errada, você fez a sua parte. Jeremias fez a parte dele. Ele anunciou o reino de Deus para o rei Zedequias, para os reis a quem ele foi enviado. Ele foi esmurrado, foi colocado na prisão, foi humilhado por outras pessoas. Nós vamos continuar lendo Jeremias e nós vamos ver aqui que ele teve desafios com outros profetas que olharam para ele e disseram
que esmurraram ele, que teve um profeta que esmurrou ele e falou assim: da onde que o que você fala é de Deus? Jeremias passou por isso, mas ele entregou o recado de Deus e tudo que ele falou aconteceu, da maneira como ele disse aconteceu. E é por isso que o livro de Jeremias está na Bíblia, porque ele escrevia a palavra, Deus falava assim: escreve e esconde no vaso, para que quando isso acontecer, eles vão quebrar o vaso e eles vão ver a carta que você escreveu, que vai ser a certeza de que eu, o Senhor, falei isso antes que isso tudo acontecesse. E tudo isso ficou registrado. Jeremias obedeceu a Deus em tudo. E é por isso que esse livro está dentro da Bíblia. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe essa mensagem com uma pessoa que você lembrou agora, que precisa ouvir essa mensagem. Se você conhece alguém que quer estudar o profeta Jeremias, que quer entender o livro do profeta Jeremias, se inscreve no canal e segue a playlist de Jeremias. Aqui nós temos outras playlists também, do Evangelho de Marcos, de Eclesiastes. Estamos gravando os capítulos da Bíblia, as reflexões na palavra de Deus. Se inscreve no canal aí, né? Se você gostou desse conteúdo aí, compartilha com os seus amigos para que eles também possam conhecer mais a respeito do significado do livro de Jeremias e da palavra de Deus. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre. Amém.